Mesmo texto do livro de Atos, que nós demos na abertura, se você tem uma Bíblia à mão, abre ela, por favor, lá no capítulo 1. Se não, acompanha pela projeção, se for possível. Atos, capítulo 1, versos 6 a 11. A peça que foi apresentada, ela fala muito sobre a história da nossa igreja. Estamos completando hoje 11 anos como igreja estabelecida, sem contar os outros 13 como congregação. Ao todo 24 anos aqui no bairro da Estação, pregando a palavra do Senhor. Como vocês viram na peça, vieram momentos de alegria e momentos de dor, momentos de luto, mas momentos de vitória. Momentos em que o Senhor, Ele manifestou e tem manifestado a sua graça entre nós. Mas como foi pregado aqui nessa noite, nós estamos vivendo uma batalha. E é sobre essa batalha que eu queria compartilhar um pouquinho com você, brevemente, dentro daquilo que já foi anunciado, dentro desse texto de Atos 1, do versículo 6 ao 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Responder-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, e sereis minhas atalaias, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes. O povo de Israel vivia submetido pelo Império Romano na época que Jesus estabeleceu o seu ministério. Não era a primeira vez que o reino de Israel havia passado por um tipo de provação como essa. Mas nenhuma dominação foi tão terrível para o povo de Israel como a dominação do Império Romano. Os romanos tinham um jeito diferente de agir com aqueles povos que eles conquistavam. Eles não apenas destruíam aquele povo ou tentavam apenas tirar os seus bens. Eles os dominavam, faziam com que ele continuasse existindo com uma falsa liberdade, mas exercendo sempre o seu domínio, a sua pressão, tirando os seus bens, saqueando as suas riquezas e negando a eles uma verdadeira e completa liberdade. Os romanos agiam de forma a manter o seu domínio, permitindo que eles pudessem ter a sua religião, que eles pudessem ter até uma certa liberdade governamental, mas era uma falsa liberdade, porque quando eles tentavam sair daquela situação, vinham os romanos e detinham, espionavam, infiltravam sua gente, cobravam seus impostos e iam matando aquele povo aos poucos, e quando não tinham mais o que tirar, aí sim eles iam embora. Mas quando Jesus ele começou a pregar a sua palavra, a realizar os seus sinais e maravilhas, as suas curas, alguns judeus, não todos, afinal ele veio para o que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguns reconheceram e perceberam que ele era o Cristo. Não veio, como a maioria dos judeus esperava, montado num cavalo branco para exercer um grande poder. Mas alguns o reconheceram, alguns puderam entender: ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não foi logo para o Pai. A Bíblia diz que ele passou ainda cerca de 40 dias com os discípulos, passando várias instruções, encorajando-os. Mas no dia do texto que nós acabamos de ler, ele foi elevado aos céus. E a gente fica pensando na mente, no sentimento daqueles discípulos que estavam ficando ali. Poxa, que tempo bom deve ter sido aquele, o tempo todo com Jesus ali,
próximo a eles, talvez eles pensando, agora chegou a nossa vez, agora chegou a nossa hora, a restauração do reino de Israel, o reino do Senhor veio. Nós não seremos mais escravos do mundo, nós não seremos mais submetidos à vontade daqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. O Messias está entre nós. Mas Jesus disse a eles que ainda não era o tempo, e que era necessário que ele fosse elevado aos céus. O versículo 7 diz assim: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus quis dizer, vocês estão preocupados com o quando? Era essa a pergunta que eles fizeram a Jesus: Senhor, quando é que virá o teu reino? Quando é que nós seremos libertos? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? A grande questão, o que mais chamava a atenção deles, era o quando. Mas Jesus disse, olha, não é o quando aquilo com que vocês têm que se preocupar. O mais importante para você não é o quando. Muitas vezes nós fazemos a mesma pergunta, passamos por tribulações, dificuldades, lutas, dor. E às vezes perguntamos sempre para o Senhor, quando? Quando é que eu serei ajudado pelo Senhor? Quando é que esse mal vai terminar? Quando é que Jesus vai voltar? E a nossa grande preocupação, nossa grande questão sempre foi essa: quando? Mas Jesus disse à sua igreja, não é com o quando que vocês precisam se preocupar. Não é pelo quando que nós lutamos. E no versículo 8, Jesus ele diz, olha, mas recebereis poder. Repita comigo, por favor. Recebereis poder. Ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas atalaias, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que Jesus quis dizer, não interessa quando, o que realmente importa é quem. Vocês serão minhas testemunhas. Agora vocês me conhecem. Agora vocês sabem quem eu sou. Eu já venci, eu não vou vencer. Eu não virei, eu já veio, já está entre nós o reino dos céus. Vocês agora sabem quem eu sou, e agora o que é importante não é quando é só uma questão de tempo. Virá o dia, sim, em que virá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, o nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, o que faz a verdadeira diferença é quem Ele é. Se nós realmente sabemos quem Ele é, porque quando nós entendemos quem Ele é, nós percebemos quem nós precisamos ser aqui nesse mundo. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E nesse momento Jesus é elevado aos céus. O povo ainda não tinha entendido, eles ficaram ali olhando para o céu o tempo todo, vendo Jesus indo embora. Não perceberam quando dois anjos se puseram ao lado deles e falaram assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Vocês já sabem quem Ele é. Vocês presenciaram e viram a manifestação do seu poder. Não é tempo de ficar olhando, não é tempo de esperar, não é tempo de se preocupar com o quando, porque o dia é hoje e a hora é já. A ordem do Mestre para nós: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Talvez eu nem precisasse falar, porque isso já foi amplamente dito aqui. Jesus, Ele voltará. Quando? Eu não sei. E sinceramente, isso não faz a menor diferença. Mas uma coisa eu sei: Jesus veio. E Ele cumpriu toda a sua vontade, tudo aquilo que o Pai preparou. Jesus veio e Ele venceu. Ele venceu a morte e o pecado. Ele entregou a sua vida e pagou o preço pela nossa alma. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, homens como eu e você, fomos sarados.
Isso não é quando, isso é já, isso é hoje. Porque Ele é quem Ele sempre disse que seria. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é aquele que vai vencer, Ele já venceu. E em todas essas coisas, nós também, com Ele e através dEle, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Hoje, já. O que faz diferença, amados, não é quanto. O que faz toda a diferença, quem Ele é. Nessa noite eu queria que você, por favor, fechasse seus olhos. Eu não sei de onde você veio, conheço muita gente aqui, glória a Deus. Não conheço todos que estão aqui, mas eu sei de uma coisa: Deus conhece o teu coração. Eu não sei se você conhece Ele. Eu tenho certeza que Ele te conhece, por isso Ele veio. E Ele morreu, Ele enfrentou a cruz para que eu e você, homens como eu e você, tivéssemos a oportunidade de reconhecê-lo, de conhecê-lo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós entendemos, conhecemos, quando nós percebemos quem é o Senhor e vemos a manifestação da sua glória, a verdade, aí nós compreendemos quem nós devemos ser, a quem nós precisamos reconhecer. E quando esse Jesus se manifesta em nossas vidas, nós começamos a olhar para Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Eu não sei qual é a experiência que você tem com esse Deus, mas eu me lembro da minha, há muito, muito tempo atrás. Assim como aquele jovem soldado que estava aqui. Um dia eu ouvi a palavra do Senhor. Um dia alguém me apresentou Jesus. E na simplicidade do meu entendimento eu consegui perceber que Ele era o Senhor, que Ele era o Salvador, que Ele era o Filho do Deus vivo, que Ele é o amor e a paz que nós tanto necessitamos e precisamos. Mesmo tão simples, eu consegui entender, perceber isso. E Ele me fez entender quem eu era, alvo da sua graça. Alguém que Ele amava, mesmo tão pequeno. Como é que pode um Deus tão grande amar alguém como eu? Mas de fato Ele me amou. Ele lutou por mim. Ele venceu. Lutou até a morte. Morte de cruz. E pela graça do Senhor, hoje eu estou aqui, de pé, na presença do Senhor. Não porque eu mereça, mas porque Ele me amou primeiro. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Jesus também amou você. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu lutando pela sua vida. E até o fim Ele foi fiel. Foi fiel até a morte, morte de cruz, porque Ele ama você. Deus ama o mundo. Deus provou o seu amor para conosco. Deus provou esse amor para com você. E que Cristo morreu por você, por mim, por cada um de nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Não depende de quando, não é quando Ele vem. Isso é certo, Ele virá. Isso não faz a menor diferença se Ele virá hoje, se Ele virá amanhã, daqui a 1 ano, 10 anos, eu não sei. Uma coisa que faz diferença, e isso realmente faz toda a diferença. Hoje você precisa saber quem é Jesus. Ele é aquele que amou você. E se hoje você o reconhecer, se assim como eu e muitas pessoas um dia reconheceram, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas reconhecendo como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer a você que Ele exercerá a sua vitória sobre a sua vida também, que você também será salvo e transformado pelo seu poder, porque para isso Ele veio. A Bíblia diz muito claramente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero dizer a você que essa é toda a verdade em bom. A igreja está orando nesse momento.
E deixa eu falar para você, assim como foi apresentado aqui, uma batalha está acontecendo agora. Mas é uma batalha espiritual. Uma batalha que está sendo travada desde o princípio do mundo pela sua alma, para que você tenha vida. O inferno, o mundo, os inimigos da nossa alma, eles se levantam e eles não querem de maneira nenhuma que você seja resgatado, resgatada pelo poder do nosso Cristo. Mas Jesus se feriu, se esvaziou da sua glória, se fez homem como eu e você, desceu para que eu e você pudéssemos ter uma porta aberta para recebermos essa graça do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. O amor de Deus, ele é tão grande que não importa o tamanho do seu pecado, a graça de Deus é maior. Não interessa de onde você veio, a graça de Deus é maior. Não interessa o que você fez até agora, a graça de Deus é maior. E se hoje você quiser entregar a sua vida a Ele, e se hoje você quiser reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, ninguém no mundo, fora desse mundo, poderá impedir você. Poderá impedir que o amor do Pai alcance também a sua vida.